Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Temos falado aqui sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, gente. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, no versículo de número 14, Romanos 1, 14, ele diz, olha, porque sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. É por essa razão que eu estou disposto a pregar o evangelho a vocês que estão aí em Roma. O apóstolo Paulo, ele começa a carta, como nós falamos, contemplando a graça de Deus. Essa graça que o alcançou, quer dizer, Paulo não poderia fazer nada para alcançar a graça de Deus, mas a graça de Deus, ela veio e alcançou o apóstolo Paulo e o capacitou para ser quem ele é. Não há uma graça diferente, uma outra graça que venha e traga capacitação, senão aquela mesma graça que veio para trazer salvação e agora o habilita a ser quem ele é, apóstolo e testemunho da graça de Deus. Agora, o interessante é perceber o sentimento que essa graça ela trouxe ao coração de Paulo. Porque Paulo vai dizer que a graça de Deus provocou nele um sentimento de dívida. E, gente, não existe nada pior do que dever a alguém, né? É o famoso ditado, devo, não nego, pago quando puder. Dever uma pessoa é terrível. E pior ainda é quando você deve, não tem como pagar e você encontra a pessoa, né? Aí você olha para a pessoa e mesmo que a pessoa não fale nada, você fica naquela situação, né? Totalmente constrangedora, porque você sabe que está devendo e você fica assim, meu Deus, que situação constrangedora. O apóstolo Paulo, ele diz que a graça de Deus trouxe esse sentimento de dívida ao coração dele. Não é diferente do que algumas pessoas pensam, que a graça de Deus provoca em nós um sentimento assim, de impunidade, assim, de que a gente pode agora fazer qualquer coisa e que não tem problema nenhum, afinal de contas nós somos alcançados pela graça e que a graça está sobre nós. Não, Paulo diz, eu fui alcançado pela graça e agora eu estou me sentindo devendo às pessoas. Ele não diz que se sente devendo a Deus. Paulo não diz que está olhando para cima pensando assim, meu Deus, agora tem um peso sobre mim, né? Como se Paulo estivesse devendo a Deus. Não, Paulo diz que ele se sente agora devendo às pessoas. E por que Paulo se sente devendo às pessoas? É porque ele sabe que outrora ele estava também nesse estado caído. Ele sabe que outrora ele também estava morto, preso pelo pecado, escravo das paixões da sua carne, preso pelo sistema desse mundo. E uma vez que ele foi completamente transformado pela graça de Deus, Paulo agora ele olha para as pessoas que estão no mesmo estado em que ele estava e ele diz, estou devendo essas pessoas. Agora, o que é que Paulo sente devendo? Ele sente devendo, ou como é que ele pode pagar essa dívida? Ele só pode pagar essa dívida de uma forma, ele só pode pagar essa dívida através da pregação do Evangelho. E o que é o Evangelho, gente? Uma vez que a gente é alcançado pela maravilhosa graça de Deus, uma vez que a gente é alcançado, recebe perdão dos nossos pecados e uma graça que nos capacita a viver aquilo que a gente jamais poderia viver. E que essa graça desperta em nós um sentimento de dívida, um sentimento de responsabilidade para com outras pessoas que estão como nós estávamos e carecem de conhecer aquilo que nós conhecemos. Como é que a gente paga essa dívida? Através do Evangelho. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. Agora, qual que é a boa notícia de Deus para mim e para você hoje? A boa notícia de Deus para nós hoje é que nós podemos, né, vivemos vidas melhores nessa terra. Essa é uma boa notícia. Mas não é exatamente essa boa notícia que o Evangelho de Deus trata. O Evangelho de Deus trata da notícia de que Deus não está mais distante de nós, ou que nós não precisamos estarmos mais distantes de Deus, mas que Deus agora, mediante o seu Filho Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que se fez carne, que habitou entre nós, Deus nos perdoou os pecados. Deus, ele não está mais irado para conosco, nós não estamos mais numa relação de ira para com Deus, onde nós somos inimigos, distantes, separados, não. Agora, mediante a morte do seu Filho, Deus nos aproximou com Ele. Ele nos reconciliou com Ele. E é claro que isso tem desdobramentos para a nossa vida familiar. É claro que isso tem desdobramentos para a nossa vida financeira. Isso tem desdobramentos para a nossa vida emocional, espiritual. Tem desdobramentos
para a economia, tem desdobramentos para a sociedade civil, para a política, tem desdobramento para tudo. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses que através de Jesus Cristo, Deus está reconciliando com Ele todas as coisas, quer no céu, quer na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, soberanias. Ele diz que tudo está sendo agora reconciliado com Deus através de Jesus. Então a morte de Cristo, ela tem implicações grandiosas demais. Mas a maior dessas é que agora nós podemos nos aproximar de Deus. E é dessa forma que nós pagamos a dívida com as pessoas, nos aproximando delas e dizendo, olha, você não precisa estar mais numa relação de ira para com Deus. Deus, você não precisa ficar mais distante de Deus, não. Deus, agora em Cristo, Ele perdoou os seus pecados. Você não precisa mais viver debaixo de julgo, de culpa, de condenação, de acusação. Você não precisa tentar mais saciar o vazio da sua alma com coisas que são vazias. Não! O vazio do seu coração pode ser agora preenchido com a presença do Espírito Santo, com a presença do próprio Deus, com a presença do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Agostinho de Hipona dizia que o homem tem dentro de si um vazio que só Deus pode preencher. Sabe, que Deus possa encher o seu coração e que você possa ser esse instrumento para pagar as dívidas. Talvez você esteja em dívida com os seus pais, talvez você é um filho que está me assistindo e você não tem testemunhado da graça de Deus para os seus pais. Ou talvez você, pai, não tem testemunhado da graça de Deus para o seu filho, ou você, esposa, não tem feito isso para com o seu marido, ou você, marido, não tem feito isso para com a sua esposa. Ou talvez você é um funcionário e está preocupado, se sentindo acuado, talvez receoso de compartilhar de Jesus Cristo no seu ambiente de trabalho ou com os seus amigos. Talvez você pense que vai ser ridicularizado por causa disso. E pode até mesmo ser que você seja. Mas a palavra diz que quando a palavra de Deus ela é semeada no coração, ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual foi designada. É verdade que a semente pode ser perdida em alguns corações porque o diabo pode levar. É verdade que em outros corações a semente ela pode ser sufocada pelos problemas, pelos cuidados dessa vida. É verdade que em outros corações o amor às coisas do mundo e a paixão pelas riquezas pode tornar ineficiente o efeito da semente. Mas a Bíblia diz que há um coração, e esse coração é uma terra boa, que faz a palavra prosperar a 30, a 60 e a 100 por 1. Então não vamos nos recusar a pagarmos a dívida com aqueles que nós sabemos que nós estamos devendo. Há um mundo aí fora que carece da graça e da misericórdia de Deus, e eu e você somos os instrumentos que Deus escolheu para levarmos esse evangelho maravilhoso que transforma a vida, que transforma corações. Paulo diz, eu fui alcançado pela graça. Não havia nada que eu pudesse fazer, não havia nada que eu pudesse planejar para que alcançasse com as minhas forças a graça de Deus. Não, a graça me alcançou e a graça que me capacita, a graça que me alcança, é também a graça que me capacita. E essa graça que me capacita provoca em mim um sentimento de dívida, e só é possível pagar a dívida com essas pessoas, não para com Deus, mas pagar a dívida para com as pessoas através do evangelho maravilhoso do Senhor Jesus Cristo.